Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Ele tem sido bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Abra o seu coração, solta a sua voz, vai. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecê-lo. Diz aí. Mesmo assim, sim. Ah, lindo demais. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Tá forte, hein? Irmãos, você está no lugar certo, na hora certa e ao lado das pessoas certas. Amém? Amém. Não poderia deixar de falar isso. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas e também pelo pregador desta manhã. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, Pai. Se estamos aqui, é porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, também da nossa família, Pai. Por isso estamos aqui, ó Deus. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu perdão, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai, e pelo teu amor, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelos dizimistas, ofertantes dessa casa. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar na despensa, Pai, dos seus filhos, ó Deus, o sustento, Pai, e o mantimento. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor nesta manhã, Pai, o pregador que o Senhor já preparou, Pai, para que pudesse estar aqui neste dia, Pai, trazendo mais uma porção da Tua palavra. Deus, que o meu coração, Pai, que o nosso coração seja uma terra fértil, Pai, porque a semente sempre é boa, Pai. Deus, que esta mensagem, Deus, que esta verdade, ó Pai, que vai ser pregada, que vai ser falada aqui nesta manhã, se torne realidade na minha vida e na vida desta igreja. É a minha oração em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero estar lendo com a igreja do Senhor, nesta oportunidade, o Evangelho de Jesus que foi escrito por João, o capítulo 3, do Evangelho de Jesus escrito por João. Eu confesso aos irmãos que eu queria falar aqui sobre o tema missões, por que fazer missões, para quem fazer missões, aonde fazer missões, mas a gente vai deixar isso para outro dia, né? Porque Deus me fez voltar aqui a esse texto novamente, uma vez que eu já tenho, às vezes, falado sobre isto, mas o Espírito do Senhor nos fez lembrar desse texto novamente e nos conduz a falar sobre isso com os irmãos aqui nesta manhã, uma vez que missões ou culto de missões, ou a gente falamos do que Ele fez, ou falamos do que nós iremos fazer, né? Porque Ele fez missão e a igreja faz missões, são coisas diferentes, né? A missão dele é única, as missões da igreja há várias formas de se fazê-la para que o nome de Jesus continue sendo glorificado na terra. Então o Evangelho de João capítulo 3, eu quero louvar a Deus aqui e parabenizar também aos batizados, que Deus continue vos abençoando. Parabéns também aos nossos pastores que têm aí, né, trabalhado em prol do reino do Senhor. Disse ao pastor aqui que, né, a gente ouviu uma coisa aqui que deixou triste uma vez, né, mas a verdade é que ninguém entende o plantio e o regamento e o crescimento de Deus, né? Porque há uns anos atrás aqui nós ouvimos dizer que era uma vergonha para nós termos só crentes, né, do Brasil aqui, né? Nós ouvimos isso aqui neste altar, né? Mas a verdade é que ninguém entende que a semente estava sendo plantada, sendo regada e esperando o crescimento de Deus que vem na hora certa.
E nós louvamos a Deus porque chegou tanto crente do Brasil aqui moído, né, rebentado, e Deus resgatou aqui nesta casa também. Então, né, fala quem não conhece, quem não tem história fala do que não sabe, né? A verdade é essa. Só os irmãos mais velhos aqui é que entendem muito bem sobre isso, mas vamos para a Bíblia porque o resto é conversa. Capítulo 3, versículo 14. Glória a Deus. Falar de missões, eu amo falar isso, viu, meus irmãos? Eu amo falar de missões. Se você quiser abençoar os doutores amigos do mestre, dia 11 e 12 de outubro agora, nós estamos na missão, é o norte de Minas, na aldeia indígena, né? Nós vamos lá, Gauzeré para Jesus. Então, visita lá a nossa página, lá, né? Lá tem alguma coisa que você pode abençoar lá, né? Alguma chave Pix que você pode mandar sua oferta para que os doutores amigos do mestre alcance os nossos irmãos indígenas ali no norte de Minas no próximo mês agora, dia 11 e 12 de outubro. Esta equipe estará lá trabalhando para o nome do Senhor. Capítulo 3, versículo é o de número 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Podem vos assentar, queridos. Como eu disse, há um texto que Deus me trouxe novamente à memória para que falamos outra vez sobre isto. Sobre a morte de Cristo. Como eu disse, ou a gente fala sobre como fazer missões, ou falamos da missão que foi feita por Ele. E eu preciso ser categórico e direto na mensagem que Deus tem colocado aos nossos corações nesta manhã. E eu não consigo vir aqui e pregar para os irmãos uma chave de uma casa, de um carro, uma porta aberta. Eu não consigo. Eu bem que eu queria, né? Eu bem que eu queria soltar aqui algumas profecias para os irmãos, que a sua vida será próspera, que seu ministério será próspero e tantas outras coisas, né, que você está recebendo a chave, como muitos aí pregam. Até que eu queria, até que parece ser bonito, mas eu não sei fugir da realidade que é a mensagem de Cristo, que salva, que liberta, que transforma. Até porque eu não estou muito importando com chave, porque a chave na minha mão eu não sei o que fazer com ela, mas na mão dele diz a Bíblia que ele abre e ninguém tem poder de fechar, ele fecha e ninguém tem poder de abrir. Então eu não quero chave para mim, eu continuo deixando ela na mão dele, porque ele sabe o que fazer com ela, e esta é a verdade. Mas, queridos, nós estamos diante de um texto em que Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos, homem esse que é seguidor de Cristo às escondidas, mas que precisa de fato entender o mistério da revelação de Deus. Ele precisa de fato ter um encontro pessoal com Deus. Tanto é que ele segue Jesus às escondidas. Jesus tinha 2 discípulos às escondidas, era Nicodemos e José de Arimateia. José de Arimateia aparece no cenário da morte de Cristo para pegar o seu corpo e sepultá-lo ali no seu sepulcro próprio para ele, né, para cumprir as escrituras dizendo que ele foi sepultado junto com os ricos. Mas Nicodemos é alguém que aparece neste cenário à noite, né, às escondidas, para não ser expulso da sociedade. E é interessante, eu acho lindo esse texto, porque antes que Nicodemos venha falar quem é o Senhor já o conhece, né? Nicodemos vem elogiar Jesus. Eu sei que tu és mestre vindo de Deus, e porque ninguém faz as coisas que o Senhor faz. Rabi, ele elogia Jesus, né? Ele engrandece o nome de Jesus, mas Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, nada disso me admira. Necessário é que você nasça novamente, Nicodemos.
né? Porque o glorificar a Deus, o exaltar a Deus, o levantar de mãos, um glória, um aleluia, não revela quem a gente é de verdade. Tem gente que glorifica, que está aqui, que serve, que exalta, que canta bonito, mas não é de verdade aquele que luta pelo reino dos céus. E Jesus conhece todos nós. Quando ele diz: tu és mestre, tu és vindo de Deus, Jesus diz: não, nada disso me admira. Eu quero é que você nasça de novo. Eu quero é que você reconheça o que é o poder de fato do evangelho. Então Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos, quando Jesus fala da sua morte, da sua própria morte. Glória a Deus. No versículo 14 que nós lemos, ele vai dizer sobre a sua morte. Ele diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está falando da sua própria morte e fazendo menção àquilo que aconteceu em Números, no capítulo de número 21, quando o povo de Israel pecava contra o Senhor no deserto, e a Bíblia diz que este povo era ferido por serpentes do deserto, por permissão ativa de Deus. Esse povo era ferido no deserto e alguns deles morriam no deserto. Mas todos nós sabemos que Deus é um Deus que abre a porta do arrependimento. Deus é um Deus que ele abre a porta para que o homem, o ser humano, se arrependa e volta aos preceitos do Senhor. E a Bíblia diz que Deus então resolve conversar com Moisés e diz: ó Moisés, no meio desse deserto você levanta uma serpente de bronze, e qualquer que pecar contra o Senhor e se arrepender e olhar para a serpente, ele não será picado, ele terá a sua vida poupada. E assim aconteceu. Os homens pecavam diante do Senhor, arrependiam-se de seus pecados, olhavam para a serpente, é um gesto de arrependimento, e era totalmente perdoado, e a morte não chegava até a ele. Jesus está fazendo menção disso. Jesus está dizendo: do mesmo jeito que Moisés foi e levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que Jesus está dizendo é: ó Nicodemos, o ser humano pecou, o ser humano errou, mas ainda há uma oportunidade de arrependimento para que tudo seja transformado. Da mesma forma que aconteceu com Moisés no deserto, importa que ele está falando dele mesmo, importa que eu, o Filho do Homem, seja levantado, para todo aquele que em mim crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era necessário Jesus morrer para que nós pudéssemos olhar para a cruz. Tem gente que diz que cruz é lugar de tristeza, mas eu, em contrapartida, venho dizer que é na cruz que ele trouxe alegria para nós, é na cruz que ele trouxe gozo para nossa alma, é na cruz que ele nos dá o privilégio de estarmos aqui nesta manhã, reunidos em teu nome, porque olhamos para ele na cruz. Eu não estou falando de um Cristo que está em um crucifixo, abatido, triste e parado sem fazer nada. Eu estou falando de um Cristo pendurado na cruz, sepultado no sepulcro de José de Arimateia, mas ressurreto ao terceiro dia, e que está presente aqui nesta manhã. Bendito seja o Senhor. E é sobre isto porque nós estamos falando de morte. E morte ela traz impactos. A verdade é que morte traz impactos para nós, e o impacto que as mortes trazem são negativos. Esta é a verdade. Eu tenho certeza que todos aqui, ou quase todos, já perderam alguém, ou perderam algo que trouxe um impacto negativo. Perdemos pessoas, e às vezes ao perdermos pessoas, aquilo traz um impacto tão triste para a nossa alma, porque era alguém que a gente depositava confiança, era alguém que a gente ouvia um conselho. Eu me lembro quando eu perdi um dos meus pastores nesse tempo pandêmico, morto pela pandemia. Eu chorei muito porque eu perdi um grande conselheiro, alguém que quando eu chorava comigo, alguém que quando eu ficava triste comigo, e sempre
tinha uma palavra dizendo: não para, permaneça firme, vai em frente. Então a morte chegou para aquele homem, a tristeza tomou conta do meu coração, porque a morte assim, ela causa um impacto negativo, ela causa um impacto de dor, de tristeza, de choro, de lamentação. É normal perdermos coisas. Quem nunca lutou para adquirir certas coisas e viu essas coisas indo embora? Esses dias eu tive uma tristeza grande assim, pensando comigo, e pensei: até quando vale a gente lutar pelos nossos sonhos? Até quando vai valer isso, a gente se matar pelos nossos sonhos? Porque semana retrasada eu tive a notícia, a minha mãe mandou uma mensagem. A minha mãe não é de mandar mensagem, mas quando ela mandou a mensagem, eu falei: alguma coisa está acontecendo. Eu trabalhando, a minha mãe mandando mensagem, que eu abri o áudio, ela disse: o seu irmão sofreu um acidente com um caminhão. E eu lembro que ele foi para os Estados Unidos, ficou lá 4 anos, 5 anos, sem fazer uma chamada de vídeo para minha mãe, porque não aguentava ver minha mãe, e sofrendo ali sozinho, porque ele dizia: eu vou comprar o meu caminhão para mim trabalhar e não trabalhar mais para os outros. Quando eu conseguir comprar o meu caminhão, eu não fico aqui nesse lugar nem mais um minuto, eu vou embora, porque aqui eu estou sofrendo muito. E assim aconteceu. Quando ele conseguiu comprar o caminhão, ele voltou para o Brasil agora em março, e essa semana ele sofre um acidente. Por graça e misericórdia de Deus, nada aconteceu com ele, mas acabou-se o caminhão que ele tanto sonhou, lutou para conquistar. Isto traz dor, isto traz sofrimento, isso traz angústia. Isso é o impacto negativo das perdas que temos. A morte, ela é desse jeito, ela faz perdermos, mas trazendo dor e sofrimento. Mas eu não vim aqui para lhe causar uma comoção e nem para ficar assustado com isso, mas a verdade é que, contrapartida, a morte de Cristo, ela não trouxe sofrimento, ela não trouxe dor, ela não trouxe tristeza, ela não trouxe angústia. A verdade é que ninguém entendia o seu sofrimento na cruz, mas isto era para cumprir o que as Escrituras disse: quando eu for levantado. Não foi João Batista que falou isto, não foi os discípulos que disseram isso, foi Jesus. No capítulo 12 de João, no versículo 32, ele diz: quando eu for levantado, eu trarei todos até a mim. É sobre a sua morte que causa um impacto positivo nas nossas vidas. A única morte que eu conheço que trouxe alegria, que trouxe paz, que trouxe alguma coisa para usufruirmos dela, é a morte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: eu e você só estamos aqui nesta manhã por causa da morte dele. O diabo não queria que ele fosse à cruz, mas ele cumpriu o propósito da cruz para que estivéssemos aqui. O impacto da morte de Cristo é positivo. Primeiro, porque não foi Pilatos que o matou. Primeiro, não foi os soldados que o prenderam, porque os soldados não conseguiram prender ele, não. Não, foram 3 soldados prender Jesus. Você já viu isso? 3 soldados prender Jesus. Prende lá o Jesus e traz para mim. Chega lá, Jesus está pregando. O soldado para e diz: não, deixa ele pregar, depois a gente prende. Prende nada, moço. O homem prega daqui, prega de lá, e o soldado fica. Quando acaba a pregação, o soldado vai embora. As autoridades dizem: cadê Jesus que vocês foram prender? Não dá para prender, não. A gente chegamos lá, ele estava pregando. Mas ele não acabou de pregar. Por que vocês não prenderam depois que acabou de pregar? Porque quando ele prega, o cego enxerga, o coxo anda. Eles não conseguiram prender ele. Eles não conseguiram. Foi o que João escreveu no capítulo 3, no versículo 16: Deus amou de tal maneira que entregou o seu. Não foi eles que o prenderam, é ele que se entregou. Isaías, quantos anos antes da morte dele, no capítulo 53, no versículo 10, Isaías diz assim: Deus agradou moê-lo. Deus teve prazer em moê-lo na cruz. Não foi ninguém que o matou, ele se entregou. E por isso essa morte é impactante para nós, porque não foi uma morte que o tiraram, foi uma morte de entrega. E não foi à toa
pessoa, não. É para que hoje nós estivéssemos vida e vida com abundância. Não dá para falar de outra coisa a não ser desta morte de Cristo. Morte impactante. Que impacto é esse? É o impacto de uma morte por causa de alguém que não era nada. Romanos capítulo 5, versículo 8, faz favor, filho. Glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 8. Oh glória. Oh glória. Eu achava que no computador era mais fácil. Achou, né? Glória a Deus. Porque às vezes aqui na Bíblia é mais difícil, né? Mas no computador é mais fácil. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é isso? Ele não precisava provar nada, mas Ele prova o seu amor por nós em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem como não sermos impactados com esta morte? O mundo é capitalista. Entenda isto. O mundo é capitalista. Para o mundo você vale o que você tem. Se você não tem nada, você não vale nada. Se você não adquire nada, você não vale nada. Se você não pode prestar algo para alguém, você não presta para ele. É o mundo capitalista. Mas o céu não é capitalista. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele se entregou por nós, sem saber se nós verdadeiramente o adoraria. Ele se entregou por nós, sem saber se nós verdadeiramente entregaríamos a nossa vida para Ele, sendo nós ainda pecadores. Ele se entregou por nós. Por isto é uma morte que impacta. Traz um impacto positivo, porque éramos pecadores e Ele mesmo assim nos amou. Ele não só ama e se entrega por nós. A sua morte traz um impacto capaz de trazer vida. A verdade é que na atualidade, o mundo, na vida circular, pessoas morrem, tiram-se os órgãos, faz um transplante em outra, é capaz de salvar outra vida ali naquele momento. Mas salvar da ira de Deus e da condenação eterna, só a morte de Cristo é capaz de salvar. Só a morte de Jesus é capaz de salvar. A morte de Jesus dá vida e vida com abundância. Calma aí, que eu não estou falando de vida aqui na terra. Eu não estou falando simplesmente do daqui. Aqui é só algo momentâneo e passageiro. Eu estou falando de uma vida além daqui. Eu estou falando de algo maior do que aqui. O que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, que nem chegou o desejo do nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu estou falando de algo maior. Você não nasceu, eu não nasci para vivermos algo momentâneo. Nós nascemos para ter uma vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a sua morte nos deu vida. A primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 9, da primeira epístola de João, ele disse da seguinte forma: nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Deus enviou seu Filho para que tenhamos vida além desta terra, vida vindoura, vida eterna, vida com ele, aonde foi cantado aqui nesta manhã, aonde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza e nem angústia sobre nós. Morte que traz impacto de vida. Morte de Jesus nos deu direito de sermos salvos, direito de salvação. Salvação não é por bens, não é por coisas, não é por
beleza, até porque eu seria condenado na primeira instância. Não sei por que a Morena olha para mim e diz: você é tão bonitinho, você é tão mentirosa. Jesus é bom, né? Ainda. Mas a verdade é que a salvação é só pela morte dele. Tem gente que acha que se compra a salvação. Tem gente que se acha. O Cornélio era assim. Lembra do Cornélio? Cornélio dava esmola. Cornélio, todo mundo respeitava o Cornélio. Não tem homem que dá esmola igual o Cornélio. E o Pedro chegou lá e falou: não, você precisa conhecer o evangelho verdadeiro. O Jesus que liberta, que transforma, sabe? E a casa de Cornélio foi tomada pela presença de Deus. Tão grande que a Bíblia diz que Cornélio aceita Jesus, a sua casa aceita Jesus, e na mesma hora são batizados com o Espírito Santo, porque entenderam a mensagem de salvação. Salvação não é pelo que eu dou, não é pelo que eu entrego aqui na terra, não. Isto é a atitude de quem já é salvo. Salvação é através da morte de Cristo no Calvário, dá direito de salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9. Esse eu quero que você coloque aí, filho. Romanos capítulo 10, versículo 9. Oh, aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvação é pela morte de Cristo. Lucas no capítulo 9, versículo 56, ele diz: porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. É através da sua morte, morte que salva. Você já viu a morte terrena salvar alguma coisa? A verdade é que a gente, às vezes, quando morre alguém, por que não leva eu? Mas só de escorregar na poeira do negócio, misericórdia. É uma coisa muito linda que todo mundo diz, até que a morte o separe. Mas é a morte do outro. Nunca é a nossa. Porque a verdade é que ninguém quer morrer por ninguém. Um dia na escola teológica nós tivemos um debate sobre isso. Você é capaz de morrer pela sua esposa assim como Cristo amou a igreja? Aí apareceu uns heróis e disse: eu vou. Eu falei: eu não sei de nada. Sabe? Simplesmente pelo fato, alguém disse: você não morre pela sua esposa. Não, tá filmando, eu não sei se pode contar estranho. Alguém disse: você não morre por causa da sua esposa. Não, eu falei: deixa eu te contar uma história. Quando todo mundo não é novidade para ninguém, sabe que eu não nasci num berço evangélico. Muito pelo contrário, era uma vida de turbulência. E eu estava meio que foragido, escondido num barracão de 2 cômodos. Aonde eu estava sentado, eu não via a minha esposa na beirada de um fogareiro de 2 bocas cozinhando. Não dava para eu ver, só tinha a porta que dava de frente para o fogareiro. E aonde eu estava sentado, uma janela aberta. E isso eu estava mexendo na porcaria de uma arma que eu tinha, desmontando e montando aquilo, porque eu falava: tem que deixar isso tudo preparado, porque se alguém invadir isso aqui, eu estou todo preparado, e eu estou com aquilo desmontado, até que deu uma explosão lá dentro, e pá! Na hora que deu a explosão, eu pulei pela janela. Tinha uma cerca de arame lá do outro lado, quase arrebentei o peito todo na cerca de arame. Corri para a rua e fiquei de lá gritando à mulher: corre, minha filha, senão este mata. Ela olhou e falou: mata o quê, rapaz? Vem cá consertar a mangueira do botijão que soltou. Aí eu entendi que ninguém é capaz de morrer por ninguém. É uma coisa que acontece momentâneo, sabe? Então não afirma o que você não tem certeza que você vai fazer. Porque Cristo morreu por nós. Quando Paulo disse: vossos maridos amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja, é ato de fidelidade. É ser fiel à esposa como Cristo foi fiel à igreja, dizendo que morria por ela e morreu por ela. Porque ninguém precisa morrer para salvar ninguém, porque a morte de Jesus já nos salvou.
Fica fácil demais, alguém tem que morrer por mim para me salvar, então que morra o mundo inteiro e eu seja salvo. Não, Cristo nos amou e já morreu por nós, para nos salvar. Só a morte de Cristo é capaz de salvar alguém. Tem gente que se mata por aí achando que não, é a morte de Cristo que é capaz de salvar a humanidade. A morte de Cristo é impactante, porque ela trouxe salvação para nós. Deixa eu correr aqui, já termino. A morte de Cristo nos deu o direito de ser chamado filho. Pronto. Até então a gente não era nada, só criatura. E uma criatura bem pecadora. E bem feio. Não vem dizer que você é a imagem e semelhança de Deus, não, porque não é. Quem era o Adão. Né, tadinho, meu pai olhou para o rapaz e falou: não tem condição, você não é a imagem e semelhança dele, não, você é torto demais. E Deus é lindo, sabe? Mas a verdade é que o pecado nos fez ficar assim, diferentes. Perdemos a imagem, a semelhança do Senhor no Éden, mas a graça veio sobre nós e Cristo se entregou por nós e nos deu esse direito novamente de sermos chamados filhos de Deus. Isso não é para qualquer um, não, é para aqueles que foram cansados pela sua morte. Eu disse isso porque eu tenho umas formas de evangelizar às vezes que assusta alguém. E eu era encarregado de mecânica de carreta e trabalhando lá no Brasil. E por fim, um rapaz estava debaixo da carreta, levantou-se no macaco, a carreta, e ele tinha que ficar mesmo debaixo da roda da carreta. E eu fui lá para ajudá-lo, fiquei meio fora da roda e deixei lá. Aí eu comecei a falar com ele. Falei assim: se você morrer hoje, você quer passar a eternidade aonde? No céu, porque eu também sou filho de Deus. Falei: ah é? Conta a sua história aí para mim. O que você faz quando sai daqui? Chega em casa, toma um banho, tem um pé de manga lá em casa, enrola um baseado, sento lá, fumo e depois vou descansar. Falei: e você é filho de Deus? Ele é. Eu falei: se o macaco quebrar aí, você debaixo dessa roda, aonde você passará a eternidade? Porque o Filho de Deus tem a atitude que o Pai tem. O Filho de Deus confessa os seus pecados. O Filho de Deus se arrepende dos seus erros. O Filho de Deus é alcançado pela salvação do Senhor. Não é eu que disse, não, é João, no capítulo 1, versículo 11. Ele veio para que era seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamado Filho de Deus. Filho de Deus é para aqueles que recebem a morte de Cristo ao ponto de serem impactados por ela e ser alcançado por ela, salvo por ela, transformado por ela, libertado por ela. Oh, glória a Deus! Nós somos filhos de Deus. Ele nos deu esse direito através da sua morte. E além disso, a gente termina aqui, além de nos dar o direito de ser chamados filhos de Deus, a sua morte nos deu poder. Aqui eu falo mais um pouco sobre missões. A sua morte nos deu poder de impactar esse mundo. Só por causa da sua morte nós temos poder para impactar muita gente. Atos dos Apóstolos, ele diz no capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 8, diz: recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder, virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. E o Espírito Santo só veio por causa da morte dele. Era necessário um ir e o outro vir. Oh, glória! Era necessário esta troca. E Paulo, quando experimentou esse Espírito Santo, ele disse: ele me deu ele como um penhor que ninguém pode tirar. Ele nos deu poder. Poder no grego, dinamis ou dinâmimos, explosão, dinamite. Sabe o que é isto?
Você e eu, através da morte de Cristo, somos capazes de sermos uma explosão, não só neste país, mas mundialmente falando. Mas a verdade é que querem nos calar, querem nos impedir que esta mensagem alcance mais pessoas. Mas pela autoridade do Espírito de Deus, Ele virá sobre nós e nos capacitará para continuar. Pregamos este Evangelho que salva, que liberta e que transforma. Temos o poder do Espírito. Através da sua morte, nos deu o direito de sermos filhos e de termos o poder, e nos concedeu o penhor do Espírito. Deixa eu fechar aqui, senão a gente não termina. Eu já expliquei aqui sobre o penhor, mas para alguns que aqui não estavam, eu repito para os que estavam e explico para os que não estiveram. Penhor, Paulo está usando a figura de linguagem, uma figura de linguagem de algo antigo, que os antigos tratavam para comprar fiado. Você já ouviu falar aí no tempo antigo que alguém dava até um fio de bigode? Hoje em dia está difícil para vender fiado, mas hoje você tem que ter tudo quanto é tipo de documento, e mesmo assim ainda costuma não comprar. Eu costumo comprar e não pagar. Não é o nosso caso, né? Da igreja. Mas o penhor é uma figura de linguagem. Ele está dizendo assim: Deus nos deu o seu Espírito como penhor, algo de garantia. Sabe o que é penhor? Algo de garantia. Eu ainda sou novo, estou na flor da juventude, mas os antigos me ensinavam que era penhor. Meu pai falava sobre o penhor. Era pegar alguma coisa e deixar em troca de outra. Era algo de garantia. É como se eu quisesse comprar aqui o saxofone da nossa irmã, mesmo que eu não sei nem soprar isso. Eu não sei soprar nem vela de aniversário. Mas sabe, eu quisesse comprar isso aqui fiado, e a irmã disse assim: não, você tem que deixar algo em troca, para eu ter a certeza que você vai pagar. Aí eu tinha esse microfone aqui, que eu sei falar nele, e falava: então eu deixo o meu microfone aqui e volto aqui dia tal para pagar a senhora e pegar o meu microfone de volta. O microfone era o penhor. Você está compreendendo isso? Aí Paulo disse: Ele nos deu o Espírito como penhor. Jesus apareceu aos discípulos e disse: eu vou, mas virei outra vez, para que onde eu estiver estejais vós também. Quem sabe alguém disse assim: vem não, Jesus, já te mataram aqui uma vez, já te crucificaram, só não volta aqui não. Aí ele diz: mas eu não vos deixarei órfão. Eu estou indo, mas deixarei com vocês o Espírito Santo. Aí Paulo diz: nós recebemos o penhor do Espírito, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Você sabe o que é isto? Jesus, ao dar o penhor do Espírito, Ele está dizendo: eu voltarei. Eu voltarei. É como se eu chegasse para a irmã e dissesse: aqui está o dinheiro do saxofone que eu comprei, me devolve o meu microfone. É isso que Jesus deixou para nós através do seu Espírito, a prova viva que Ele voltará para buscar a sua igreja. Você já percebeu que você e eu nunca estivemos no céu, mas sentimos saudade do céu? Você já percebeu que eu e você nunca vimos o céu por detrás destas nuvens, mas desejamos estar lá todos os dias? Você já percebeu que às vezes a gente quer parar porque somos limitados, mas continuamos avante rumo ao céu? Não é por nossas forças, por capacidade humana, é por causa do penhor do Espírito que está dentro dos nossos corações. Então deixa eu te dizer uma coisa: certeza nós temos, Jesus virá,
porque o Espírito dele está sobre nós. Jesus voltará, porque o Espírito dele está sobre nós. Fique de pé, por favor, e eu já oro por ti. Jesus breve voltará, e oxalá, se esse dia fosse agora. Feche os teus olhos, por gentileza, para a gente terminar isso aqui. Imagine aí no seu lugar, aonde você está, de olhos fechados, se a trombeta soasse agora, se os anjos tocassem as trombetas agora, e o céu se abrisse, e o Senhor chegasse até nós, vindo sobre as nuvens, e arrebatasse essa igreja, neste exato momento, aonde eu e você passaríamos a eternidade. É tempo de olharmos e pensarmos: o penhor está em nós, o Espírito Santo está em nós. É tempo de dizermos ao Senhor: não retire de nós o teu Espírito, mas torne a nos dar a alegria de sermos salvos, Senhor. Não é tempo. O penhor do Espírito está sobre ti, só através da morte de Cristo. Sejam impactados pelo Espírito, Senhor. Eu oro nesta manhã, Pai, pela tua igreja que entende, Senhor, que a tua morte foi capaz de nos transformar. Nós temos certeza disso, Senhor, que nós fomos alcançados pela tua morte, nós fomos sarados pelas tuas pisaduras, Senhor. Nós fomos resgatados pelas suas mãos fortes, que foi pendurada no madeiro, Senhor. Não nos deixa, Pai, afastarmos desta presença, Senhor. Não nos deixa voltar atrás, Senhor, às práticas das coisas antigas, mas que conseguimos ir avante, Senhor, rumo aos céus que o Senhor preparou para aqueles que são salvos pela tua morte. Oh, Espírito Santo, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensemos. Por isso, nesta oração, Senhor, eu lhe peço com muito temor e tremor, que o Senhor venha sobre os corações dos teus servos que estão entendendo esta mensagem, Senhor, para que eles saiam daqui transformados, fortalecidos, capacitados, Senhor, pela presença do teu Espírito. Não deixa, Senhor, o teu povo retroceder. Não deixa, Senhor, o teu povo abandonar a cruz. Segura as nossas mãos, Senhor. Se tropeçarmos, ó Pai, não nos deixa cair. Se cairmos, Senhor, não nos deixe ficar prostrados, ó Pai. Torne a nos dar, Senhor, a alegria da salvação. Torne a nos dar, Senhor, o desejo de sermos salvos. Enche-nos do teu Espírito, Senhor, para que possamos continuar a prática, Senhor, da evangelização, para que possamos continuar a prática da pregação, Senhor, de anunciarmos o teu nome a esta nação, ao nosso bairro, ao nosso vizinho, no nosso trabalho, na escola, na faculdade. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito nesta manhã, Senhor, certo de que o Senhor nos ouve. Nós te adoramos para sempre. Mas poderia além de ti perdoar. Chamamos. Seja louvado nessa manhã, seja adorado pela tua igreja. Abra seu coração, cante comigo antes.